era assim. Vários pedaços partidos no chão. Peças de um quebra-cabeça. Indistintas. Quando então, de repente, todas as peças foram separadas. E assim, separadas, puderam se conhecer e conhecer o seu lugar. Mas poderão então, quando juntas, montar o quebra-cabeça? Eu sou o Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal, beleza? E eu espero do fundo do meu coração que meus amigos hoje, convidados, consigam me deixar um pouco menos antissocial. E com muito prazer estão comigo também Ed The Drummer. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ed The Drummer. E eu gostaria de dizer que eu não sou uma pessoa muito sociável, mas eu tô sentindo, hein? Tô sentindo. Chamaram os caras errados, hein? Pelo jeito. E Nito Xavier. Beleza, galera? Trancado há mais de 30 dias, sou eu. E é nesse clima de quarentena, cada um na sua casa, que nós vamos dar continuidade ao nosso especial. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as relações humanas em tempos de distanciamento social. E a minha primeira pergunta é, de modo geral, como os novos costumes de quarentena / distanciamento social têm afetado as relações pessoais e como as mudanças nas relações pessoais têm nos afetado enquanto indivíduos? Não, é que essa pergunta é interessante porque eu acho que já há um tempo, né, a gente vem com esse distanciamento social. A nossa sociedade hoje em dia é uma sociedade em redes, né, mas essas redes são redes sociais e não são em vínculos sociais ou em relações humanas, né? O Bauman falava muito sobre isso. E eu acho que a quarentena, ela vem para intensificar uma coisa, tipo, de forma mais abrupta, que já estava acontecendo, sabe? Assim, cada um cada vez mais isolado no seu mundo e com essas relações cada vez mais descartáveis, relações humanas, sempre nessas redes sociais e coisas do tipo. Quando vem a quarentena, eu acho que choca mais por cortar uma coisa que, quando você precisava dessa conversa cara a cara, né, olho no olho, você ainda tinha o contato físico. Que era a questão de você precisava ir a algum lugar, encontrar alguém, que seja no shopping uma vez por ano, mas uma vez você tinha que ir no aniversário de alguém da família e tal. Muitas vezes até obrigado, mas era um momento que você tocava nas pessoas e tinha. Hoje em dia, pelo menos comigo, quando eu vejo a cara de alguém é por uma tela. Então até o relacionamento, né, essa relação olho no olho se tornou algo frio, né, como o celular. E eu não sei, por não ser especialista em mente humana ou coisa do tipo, mas eu não sei se nós, como seres humanos, somos preparados, né, ou somos adaptados para esse tipo de relação. E eu acredito que muitos dos gatilhos, né, de doenças, né, mentais, ou não sei se são doenças mentais também, porque por não ser especialista na área, pode estar aí, né, nessa ideia de você estar tão distante. Eu, por exemplo, que tô há 30 dias ou mais dentro de casa, saindo, sei lá, uma vez no mês, pra ir no mercado, cara, chega um momento que dá vontade de abrir a porta e sair correndo, só que eu falo, não posso porque eu preciso me manter aqui por segurança pra mim e pra outras pessoas. Eu vejo que essa vontade que a gente realmente tem, né? E olha que eu gosto muito de ficar em casa. Mas às vezes você fica meio louco assim, achando que, sei lá, não tem mais alternativa na sua vida. Mas ao mesmo tempo, eu tenho enxergado que algumas situações com relação à relação das pessoas, eu tenho visto com bons olhos. Eu tenho visto, por exemplo, algumas pessoas mais empáticas pelo fato de que tá todo mundo no mesmo barco. Por mais que eu entenda o valor da relação pessoal, presencial, eu tenho visto, claro, tem muita gente fazendo muita besteira, mas eu tenho visto pessoas conseguindo serem mais empáticas por entenderem que, poxa, tá todo mundo na mesma situação e que levar isso em conta na hora de se relacionar. Então, assim, as pessoas estão sendo mais brandas, mais mansas com as outras, tenho percebido isso. Tenho percebido que a gente tem deixado um pouco mais os preconceitos de lado. Então, assim, eu tenho
não sei se é pelas experiências do passado, mas às vezes quando a gente tá em um grupo, isso tem muito em igreja, infelizmente, você tá num grupo que é o seu clã. E aí quando chega alguém de fora, parece que tem uma certa dificuldade em receber essa pessoa. Eu me considero alguém que sofre isso e que pratica isso, às vezes, sem nem perceber. E a quarentena, ela tem me trazido essa ideia de que tá todo mundo igual, não temos clã, não temos grupos, não temos nada pra gente se segurar como pessoa, então nós somos mais abertos uns aos outros. Lógico, aqueles que desejam se relacionar mesmo nessa distância, né? E hoje eu estou bastante otimista, eu não costumo ser assim, mas eu realmente tenho visto esse lado bom, pelo menos, das relações humanas. Só uma pandemia mesmo pro Caio dizer que tá otimista. Tem que ser o mundo acabando. É a trombeta. Já tem até ET, cara, vai acabar mesmo. Cara, pra mim, assim, ó, essa questão da quarentena, nesse momento, e na realidade já faz um tempinho, eu meio que tenho um relacionamento com pessoas, porque eu tô trabalhando, né, na empresa e tudo mais. Eu parei 2 semanas quando foi decretado assim que tinha que fazer quarentena e tudo mais, e a gente trabalhou de home office. Então fiquei 2 semanas praticamente em casa. Mas desde então tenho ido pro trabalho e tal, então não tenho sentido tanto. Mas tem uma questão que eu gostaria de compartilhar, é que foi no início, né, no início da pandemia, no início de tudo mais, e até foi interessante que já foi citado a questão das igrejas, porque no início eu pensei assim, eu tô tranquilo, ficar quarentena e tal, eu sou meio que uma pessoa assim que, vamos dizer assim, ó, sendo bem curto e grosso, eu não preciso de gente, né, tipo, não sinto falta. Mas, né, o fato de ser cristão e tudo mais, isso me faz ter a necessidade de pessoas. Então, digamos assim, eu ficaria tranquilo em casa, direto, e se estivesse de férias e precisasse, sei lá, ficar sozinho também, sem problemas, né, se não estivesse trabalhando. Mas, no momento que eu fiquei sabendo aí da quarentena e tal, tive esse pensamento, não, vai ser tranquilo pra mim. Mas no momento que eu comecei a perceber, a gente vai ter que talvez cancelar as celebrações no domingo. Talvez vamos ter que fazer de forma online, né? Nós não vamos mais ter o encontro ali dos jovens, dos grupos pequenos e tudo mais, porque eu coordeno o pessoal dos jovens e eu supervisiono, visito, né, a galera e tudo mais. Então, sábado, pra mim, eu sempre tô com jovens, e domingo tô sempre com o pessoal da igreja na celebração, né? Aí comecei a pensar, não vai ter isso, né? Tipo, vai ser diferente, mas não vai ter isso. Então, aí começou a cair a ficha, né? Que eu não iria mais ter esses momentos tão especiais com pessoas que eu já tava acostumado. E aí entra aquela velha frase clichê que a gente dá valor quando perde, sabe? Que isso era tão normal pra mim, tão tranquilo, que eu pensava, se tiver que ficar sozinho em casa, não tem problema. Claro que sozinho eu não ia estar, porque eu ia estar com a minha esposa, né? Mas, não tem problema. Aí no momento que eu comecei a perceber, mas eu tenho que ficar em casa, eu não vou poder me encontrar com as pessoas da igreja. Eu vou ter que ficar em casa, eu não vou poder, sei lá, celebrar e adorar o nome do Senhor junto com meus irmãos. Aí que daí começou a complicar a situação, né? Aí comecei a perceber, o negócio é sério, é mais complicado. E eu também comecei a perceber que realmente eu não sou assim, digamos assim, tão individual e solitário, né? Eu realmente necessito das pessoas, porque se começou a me fazer falta é porque precisa, né? Você falou uma coisa interessante, que eu sou professor aqui, né, do estado de São Paulo. E nós entramos em quarentena, suspendeu as aulas a partir do dia 23 de março. Cara, no dia 20, que era sexta-feira, eu tava, beleza, vou ficar em casa. Eu adoro fazer isso. Minhas férias eu fico em casa, assistindo televisão, né, assistindo Netflix com a minha esposa. É meu programa que eu adoro. E, cara, eu falei, vai ser legal, vai ser tranquilo. Mas vai passando um tempo e você começa a ver que você não tá em casa por opção, entendeu? Então, por exemplo, eu não tinha problema, eu acho que eu não teria problema nenhum de ter ficado em casa esses dias todos, se eu pudesse sair.
Inclusive, se eu pudesse sair, provavelmente inventaria uma desculpa para não sair. Agora, o fato de não poder, ou de não ter o que fazer lá fora, porque... por exemplo, minha mãe tem 70 anos, eu não vou visitar minha mãe, entendeu? Eu vou fazer o que lá fora? Eu vou fazer nada. Só prejudicar outras pessoas. Então você fica meio que acuado e fala, não, eu tenho que ficar em casa. Os dias vão passando e eles vão ficando extremamente pesados. Essa ideia de que não posso sair. Entendeu? É mais ou menos isso aí, Ed. É tranquilo, super tranquilo ficar em casa. Quando você opta por ficar em casa e não quando você tem que ficar em casa. Ficar em casa é uma ótima escolha. Quando deixa de ser escolha, deixa de ser ótimo. Exatamente. Como aproveitar o aumento do tempo em família e como lidar com os conflitos surgidos nesse contexto? Acho que uma coisa importante que essa quarentena vai trazer, pro bem ou pro mal, é que as pessoas vão se conhecer mais, né? Vamos dizer assim. Porque vão ter que conversar, né? Vão ter que se relacionar. Daqui a pouco vão até descobrir coisas que tem dentro de casa, ou coisas da pessoa, né? Porque, até como o Nietzsche citou anteriormente ali sobre o Bauman e a modernidade líquida dele, às vezes isso ocorre até dentro de casa, né? Essa distância familiar em que a gente fica tão envolvido com muitos afazeres como trabalho e projetos e isso e aquilo, que a gente vai para casa só para dormir. E às vezes a esposa, o marido, eles se transformam num colega de quarto, sabe? Num colega de apartamento. Porque não existe diálogo, não existe relacionamento, né? Então é aquilo lá, nós moramos juntos, nós pagamos conta juntos, a gente se ama, mas a gente não se conhece há um bom tempo, porque a gente não conversa. E creio eu que a gente tem até visto, né? alguns probleminhas aí matrimoniais já, devido a esse tempo junto. Por isso que eu vejo que o diálogo ele é extremamente importante até para amenizar essas situações. E daí nisso eu gostaria já de deixar uma indicação de um livro, que é aquele livro muito conhecido do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Talvez todo mundo já ouviu falar desse livro, né? E ele é um livro extremamente simples, e daqui a pouco algumas pessoas podem achar besteira até, sei lá, negócio... Mas a essência do livro é a questão de tu querer amar e praticar o amor, né? Então daqui a pouco as pessoas que não estão se entendendo muito bem podem dar uma estudada aí nessas tais linguagens do amor e tentar entender o cônjuge, né? Até a questão de famílias, entender os filhos, né? Ver como é que a gente pode lidar. E claro, aqui eu tô falando mais de marido e mulher, marido e esposa, pelo sentido que eu não tenho filhos ainda, né? Mas eu sei que a gente também tem a parte de conflito das crianças, né? A gente tem relato aí de gente que não aguenta mais, que a gente vê até alguns memes aí do pessoal dizendo que quer pagar milhares de dólares aí pros professores, e hoje, tipo, $1 tu compra um apartamento em Copacabana, né? Com a cotação atual. Então, a pessoa querendo pagar muito dinheiro para professor voltar da aula, né? Porque não aguentam mais as crianças. Vem, assim, o tamanho do trabalho que tem um professor, né? E aí tu já percebe, né? O pessoal faz piada e tudo mais, mas a gente já vê que o pessoal não tem muito relacionamento com os filhos, porque às vezes não conhece, né, nem o próprio filho, né? Então, creio eu que esse momento ele pode ser de grande ajuda se bem aproveitado, mas ao mesmo tempo pode ser maléfico, né, se não houver um esforço aí das pessoas. Você falou aí dessa questão do casamento, e uma coisa que me veio à mente é justamente algo que um grande diferencial do ponto de vista que nós cristãos, o cristianismo enxerga o casamento do resto da sociedade, porque eu acho que o valor que a gente dá para o casamento, o valor que Deus dá para o casamento e para a relação matrimonial, e a forma como o cristão constrói isso, tende a gerar relacionamentos mais firmes, principalmente nesse tipo de situação. Então, assim, essa situação de você realmente conhecer o seu cônjuge, de você realmente entender o que está acontecendo na relação, é algo que
desde o começo do namoro, a igreja, o cristianismo já vem colocando na nossa cabeça que a gente precisa levar em conta isso, a gente precisa analisar as coisas por esse viés. Então, eu entendo que tem sido um exercício para nós como cristãos, né, os cristãos casados, de colocar isso em prática, mas, porque já devia estar sendo colocado em prática há muito tempo, e a gente, por entender dessa forma, acaba vendo os demais como pessoas que realmente não se conheceram, né? Eles, de fato, não se conheceram, e as crises vêm surgindo desse fato, de que o casamento, para boa parte da sociedade, não tem o mesmo valor que tem para nós, não tem esse valor, digamos, divino da coisa, não tem essa representação especial. As pessoas veem como uma possibilidade de estar com alguém que, às vezes, gosta pelo fator beleza, ou pelo fator status, ou qualquer outra coisa, para ter uma companhia básica, mas que não está disposta a encarar os grandes desafios que a vida em dois traz. Então, assim, é triste ver que casamentos estão desmoronando, mas você, ao mesmo tempo que fica triste com isso, você entende que, poxa, o que Deus quer para a vida matrimonial é capaz de segurar em todas as situações. Cara, eu acho que essa tá sendo a parte mais tranquila, assim, da quarentena. Essa questão de relacionamento, porque no meu apartamento mora somente eu e minha esposa, nós não temos filhos. E a gente já tinha uma vida antes muito parecida com o que a gente tá tendo na quarentena, só que um pouco mais tempo dentro de casa. Porque a gente já trabalha na mesma escola, a gente faz parte da mesma equipe de um podcast, a gente joga os mesmos jogos de videogame. Então, a nossa rotina, ela é a mesma dentro de casa, nos momentos livres, assim, e tal. A única coisa que muda é a questão da quantidade de tempo. Pelo menos até agora, nessa etapa da quarentena, tá tudo super tranquilo em questão de conflitos, assim. Tanto que quando eu vi essa pergunta, eu falei pra ela assim, tá, mas essa parte de lidar com os conflitos surgidos nesse contexto, no contexto de dentro de casa, a gente não conseguiu identificar nenhum conflito que tenha ocorrido ainda, assim. A não ser, tipo, ver bem os horários de quem joga o videogame, né? Porque, ó, esse jogo só dá pra jogar de 1, então joga um pouquinho agora, eu vou ali trabalhar, depois a gente reveza. Porque realmente tá super tranquilo essa parte. Então quer dizer que tu casou contigo mesmo, né, Nito? Foi. Eu casei comigo, não. Eu vou verificar se a Thaís existe mesmo, porque eu já gravei com ela, aí eu tô pensando que daqui a pouco fosse tu mesmo gravando, mas com uma outra voz. Gravando. Né? Psicose. Tipo isso, exatamente, foi a referência que eu pensei. No meu caso é tranquilo porque eu tô sozinho em casa. Literalmente sozinho. Mandei meu pai pro exílio no interior do Piauí, que é com mais de 65. Diabetes e pressão alta, tem que cuidar, né? Sim. Mas eu sou psicólogo e trabalho principalmente com casais. Então, eu tenho visto bastante essa questão dos conflitos na quarentena, mas de um outro ângulo, tanto em termos de casais como em termos de família. E uma questão até que eu estava debatendo hoje com um paciente é que é comum você, na relação, ter pequenas coisinhas, pequenos embates, pequenos desentendimentos, pequenos desgostos um com o outro, mas você tem um escape. Então você pode perfeitamente ter aquele probleminha, mas você sai para trabalhar, vai ao mercado, espairece e fica mais tranquilo. No caso, não. As pessoas acabam sendo obrigadas a ficarem o tempo inteiro em contato, e aí começa a ter esse acúmulo de coisinhas e não tem como extravasar, digamos assim. E aí vem a questão que a gente trabalha muito na terapia conjugal, que é a questão da resolução de conflito. Porque os conflitos, eles sempre vão surgir. A questão é como que se resolve. Então, se você vai resolver o conflito realmente através de um diálogo, ou se você vai resolver o conflito de forma evitativa, então você vai evitar tocar naquele assunto, ou se você vai também lidar com isso de uma forma que a gente chama de ambivalente, que é
entre tapas e beijos, então tem discussão, tem briga, mas também tem momentos positivos, ou se vai simplesmente ser de uma forma agressiva. Aí acaba que a questão principal que vai se ter nesse momento é isso, é o como resolver conflitos. Então, de quais formas nós podemos, nessas pequenas questões, nesses pequenos momentos, resolver esses conflitos. E aí, do ponto de vista espiritual, diria que a principal dica é o fruto do Espírito. Então, nós vamos precisar do fruto do Espírito para, nesse momento, poder ter domínio próprio, poder ter amor, poder ter fé e podermos, assim, lidar com essas questões e não deixar o problema para ser resolvido depois, porque não tem exatamente um depois. Então, buscar formas de, tanto em família quanto em casais, ter conversas, lidar com esses problemas, lidar com esses conflitos, sem necessariamente fugir. Então, em alguns casais é mais tranquilo, mas em outros que já vêm em um certo escalonamento dessas questões, a quarentena ela acaba prejudicando bastante, que faz com que você tenha todo esse aumento de violência doméstica ou de divórcios. Então precisamos estar muito atentos com isso. E eu diria até também, não só nesse caminho preventivo, mas também do ponto de vista das coisas positivas, é investir-se mais em cultos domésticos. Que é uma cultura forte de algumas igrejas, mas outras nem tanto. Eu acho que é o momento principal para isso, para que as famílias, enquanto famílias, possam estar juntas e crescer espiritualmente juntas, se edificar, em vez de simplesmente esperar que algo externo intervenha nessa questão espiritual familiar. Essa questão do culto doméstico que tu falou, eu acho bem interessante, só que parece que as pessoas elas sentem um receio, né? Elas acham que elas não são capazes, né, de preparar alguma coisa. Ainda que na igreja que eu participo, a gente tem os grupos pequenos, né? Então, algumas pessoas, eu creio que elas até conseguiriam fazer. Mas tu falou muito bem a questão de que normalmente as pessoas ficam esperando que alguém dê o alimento para elas. E elas não percebem que elas podem levar o alimento para dentro de casa. E agora olha só que interessante essa fala, porque sendo que o homem da casa, né, numa cultura, vamos dizer assim, patriarcal, né, cultura antiga, onde Jesus nasceu e tudo mais, era o homem, né, que importava, que sustentava a família, que levava o alimento. E por que não também o alimento espiritual, né? Só que, não estou dizendo que só o homem pode fazer, mas percebe que até mesmo os homens das casas, né, eles ficam esperando que um homem de fora traga o alimento espiritual para ele e para a sua família, né? Então, eu não tinha pensado nisso que tu falou, e acho que é muito interessante esse pensamento de dar uma motivação para as pessoas, conscientizar que elas realmente podem trabalhar o espiritual nas suas casas, né? Elas não precisam ficar esperando. Claro, a gente tem casos que o pessoal faz um devocional e tudo mais, mas um culto familiar é algo muito interessante que eu vejo assim que hoje se perdeu muito, né? O culto familiar ele perdeu espaço para Netflix, para jornal, para novela e tudo mais, né? Já faz um tempo, mas a gente não percebe, pelo menos no convívio que eu tenho, as pessoas realmente durante sua semana se envolvendo com a própria família, né, para fazer algo do gênero, assim, bem preparados, e direcionado, né? Mas não, domingo nós vamos ter lá, ou se tiver um culto na semana aí, nós vamos ter lá que o pastor vai trazer, ou alguém vai trazer para nós esse alimento, né? É um bom pensamento. Sendo otimista aqui, vocês não acham que essa obrigação de ficar em casa e manter esse relacionamento, tanto em questão de família ou em questão até mesmo em espiritual, não vai conseguir, tipo, em alguns lugares, lógico, vai aumentar a violência doméstica, vai aumentar a intolerância aí do marido com a esposa, da esposa com o marido e tudo mais. Mas em alguns casos não vai obrigar o cara, por exemplo, no exemplo do Ed,
a família se virar um pouco, já que não vai ter um acesso muito livre à questão da igreja e à questão do pastor, e também na questão de aumentar esse diálogo, porque o cara chegava em casa cansado, não queria conversar, a mulher também, ou estava fazendo outra coisa, e agora em algum momento eles vão ter que olhar um para a cara do outro e falar assim, beleza, vamos bater um papo? Olha, digo com a minha experiência de psicólogo conjugal. Não. Tá, O beleza. pessoal ainda consegue ficar em casa 24 horas e não conversar. Eu tentei ser otimista. Em alguns casos, de fato, você vai ter essa possibilidade, essa facilitação, mas não em todos. É um pouco que nós falamos no último episódio que nós gravamos, que esse momento vai separar os homens dos meninos. Então, mesmo na questão conjugal, você vai ter isso. Você vai ter os casais que vão conseguir, a partir disso, se desenvolver tanto conjugalmente como espiritualmente, e você vai ter aqueles que vão ficar sofrendo durante esse tempo inteiro, porque não pode sair para espairecer e tem que ficar o tempo inteiro em contato com a pessoa, e também aqueles que vão ficar sofrendo porque não tem esse outro para poder alimentá-lo espiritualmente. Mas tu sabe que eu tenho uma visão otimista, eu tenho fé na realidade, não é nem uma visão otimista, que não nessa parte, né, dos relacionamentos dos casais, mas que tudo isso que nós temos vivido vai fazer alguma diferença na vida das pessoas na questão daquela pergunta anterior que a gente comentou, né, da questão do distanciamento social, individualismo e tudo mais. Porque a gente percebe que volta e meia o pessoal não valoriza aí, né, o estar em igreja, né, estar juntos, não valoriza muito o outro. E aí, quem sabe, diante disso tudo, a pessoa comece a perceber que realmente sente saudade do outro e queira estar junto. E aí, quando passar tudo isso, vamos dizer assim, dar uma normalizada, ela não passe a valorizar um pouco mais e isso transforme, né, para que ela realmente queira estar junto, queira estar se relacionando. Eu tenho fé que isso vai mudar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser realista e lembrar que as pessoas, né, elas mudam no início, depois caem no comodismo, né, caem numa zona de conforto, depois capaz de voltar tudo ao normal, né? Mas eu tenho fé que isso não volte ao normal, sabe? Porque o normal, como estava antes, não era tão bom assim. Né? As pessoas eram bem distantes, né? Tipo, ninguém cuida da minha vida e quando a gente fala de igreja, não é assim que tem que funcionar, né? É necessário, assim, um certo relacionamento, né? Eu sou otimista de que vai mudar para algumas pessoas, não todas, e que algumas vão conseguir manter essa mudança, não todas. Mas ainda assim, acho que nós teremos uma mudança, principalmente na qualidade das relações. Então, uma vez que nós percebemos que as relações podem ser um pouco mais raras, nós vamos dar um pouco mais de valor para elas e para os momentos que podem ser raros a qualquer momento. Amém. Você falou aí da questão dos momentos raros, eu vi hoje, de uma desenhista, que ela postou não sei se vocês viram, postou no Twitter e no Instagram, a história dela com o Covid-19 e a família. E ela foi explicando como era cada dia, ela fez um quadro assim, ela desenha bem legal, o traço dela é muito bonito. O nome dela é Thaísa Maia, depois a gente pode colocar na descrição. E ela foi diagnosticada, a família inteira foi diagnosticada com o Covid-19. E ela foi explicando o que acontecia a cada dia, né? Porque ela tinha o avô e a avó em situação de risco, todos na casa pegaram o Covid e ela perdeu a avó. E aí ela conta da dor que é essa perda, né, familiar e de você não ter nem como se despedir, né? A gente tá vendo aí essa questão dos velórios, no desenho que ela faz, tem alguém falando, olha, você só tem 10 minutos, elas estavam lá próximas ao caixão da avó e, assim, lógico, é muito emocionante, porque ela relata, ao mesmo tempo que ela tá sofrendo, ela se expressou pelo desenho. E eu lembrei disso agora justamente pela questão da delicadeza da nossa situação. E eu entendo que no quesito conflito, por exemplo, ter visto esse relato em desenho me fez ver que a gente, como ser humano, a gente precisa entender a delicadeza da situação e saber ceder, saber que a gente
tá aqui brigando, enchendo o saco um do outro, mas às vezes a gente não sabe como é que vai ser, como é que seria se o pior acontecesse. Se alguém se contaminasse, passasse um perrengue na UTI, ou então se perdesse alguém também, né? Então eu vi uma pessoa também reclamando no começo da quarentena, que é a família do lado, aliás, a casa do lado, não dá pra saber que a família estava fazendo uma festa enquanto ela estava chorando porque ela perdeu um avô, uma avó. Então, assim, eu entendo que a gente refletir com relação ao peso dessa situação e o que permanecer em casa significa, pode ser um bom caminho pra gente ser mais tolerante com quem tá perto da gente, né? Então, assim, você tá aí brigando com o seu irmão, com a sua irmã, com seus parentes. Cara, imagina se vocês resolvessem sair por aí que nem doidos e uma pessoa se contaminasse e o pior acontecesse, né? Então a gente realmente só dá valor quando alguma coisa de ruim aconteça. Então é bom que a gente pare para pensar no valor que as nossas relações estão tendo e se esses conflitos de fato você precisa mantê-los, né? Porque talvez você queira não manter, mas não manter você paga um preço muito caro por isso. Então, assim, eu acho que foi um exemplo, nesse caso dessa história, para me fazer pensar mesmo, assim, a que ponto eu quero levar um conflito, se é que eu estou provocando um conflito aqui na minha casa, né? Não é melhor ceder, não é melhor repensar, não é melhor buscar alguma alternativa. Então, me serviu bastante para ter esse panorama de volta, porque a gente às vezes fica automático, né? Parece que o universo é só eu aqui brigando com a minha família, sendo que boa parte do mundo está passando pela mesma coisa e está precisando tomar medidas mais drásticas. E eu diria nem só na questão familiar, mas nós estamos caminhando para o momento em que conflitos muito mais graves, digamos assim, em termos políticos, estão se aproximando. Então nós já tivemos nas igrejas, de modo geral, toda uma divisão na última eleição, e é possível que a gente caminhe para algo semelhante nas próximas semanas ou nos próximos meses. Principalmente aqui em Brasília, que as pessoas de fato vão fazer protesto a favor do presidente, enquanto outras são a favor de ficar na quarentena. Então isso faz com que mesmo dentro da igreja, mesmo distante, você tenha essa possibilidade de conflito. E aí entra a questão de até que ponto é válido e realmente necessário um conflito num momento como esse. Sempre é bom ter um amigo, um barco, um cais, um destino. A fim de que todos sejam um, e que, como tu, Pai, és em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste. Eu lhes tenho dado a glória que tu tens me dado, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que tu os amaste, como também amaste a mim. João 17, 21 a 23. A partir desse texto, minha pergunta é: como podemos pensar a unidade do corpo durante o distanciamento social? Essa questão da unidade do corpo, a gente muitas vezes fica vinculado à ideia de tá junto, tá do lado, tá abraçado, tá de mão dada. Um verso que eu gosto bastante, dessa questão que define essa ideia de religião e de unidade como religião e como uma fé apenas, a mesma fé, Tiago 1,27, que fala sobre aquela ideia de que qualquer religião verdadeira, né? E a religião verdadeira, imaculada, né, está em cuidar dos órfãos, da viúva e das dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Então a gente está muitas vezes do lado da pessoa durante toda a vida e nunca realmente foi um corpo com ela, assim, de se preocupar, de se doar para ela, de fazer algo que realmente seja importante. Porque muitas vezes a gente está do lado, né? A gente está falando do diálogo, né, na questão anterior, e muitas vezes a gente ouve a resposta das pessoas de pergunta que nós mesmos fazemos, e nem só ouvimos, mas nem prestando atenção no que a pessoa está falando, entendeu? A gente está próximo, mas está muito distante. E muitas vezes nesse momento, essa ideia de ser unidade no corpo é mesmo distante conseguir estar junto. Essa ideia de mesmo distante conseguir estar
preocupado ao ponto de se doar, de estar próximo, de se preocupar, mas não somente na parte física, né? Mas também na parte emocional, na parte espiritual, tá ali pronto para ajudar da forma que você conseguir e tal. A questão assim que eu vejo muito da palavra unidade, quando a gente fala de igreja, unidade do corpo, né, de Cristo, eu vejo muito também esse sentido de que não importa onde a gente esteja, nós todos estamos indo para o mesmo caminho. Eu gosto muito do texto de Efésios 4, que fala sobre a unidade do corpo, e lá fala da questão que há um só Espírito, um só batismo, ou seja, é tudo um, né, é tudo único. E lá no meio Paulo vai falar sobre a questão dos dons, né? Ele diz que uns para apóstolos, um para evangelistas, né? E assim vai, pastores e mestres e presbíteros e tal. Então ele chega no ponto que ele comenta que esses dons foram dados para a igreja para que as pessoas elas não fiquem indo, digamos assim, de qualquer jeito, sabe? Sendo levadas por vento de doutrina, indo para um lado, para o outro, como seria uma criança. Mas a ideia é que todos possam edificar o corpo para que o corpo possa crescer em maturidade até atingir a estatura de Cristo. E então, daí, a igreja cresce, o corpo de Cristo cresce junto, né, à medida que cada parte executa a sua função. Né? Deve estar escrito mais ou menos isso, eu não estou lendo lá, mas eu já li tanto esse texto aí que... Não, tá bom, é isso eu lembro mesmo. dessas partes. E aí eu entendo assim que quando a gente fala de unidade, beleza, a gente não pode se encontrar. Mas hoje, né, a gente tem a tecnologia que muitas vezes é utilizada para o mal, né? Mas como uma ferramenta sensacional assim para nos auxiliar. Não para que a gente faça os cultos online apenas, né? Mas para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa orar junto, né? Às vezes à distância, às vezes até numa ligação, não sei, para que a gente possa conversar sobre como que estão as coisas, né? Como que a gente está se sentindo, né? Conversar uns com os outros. Mais que isso, que a gente possa fazer plano bíblico junto e tal. Pensa se fosse na época da peste negra aí, ou da gripe espanhola, né, que teve essa pandemia e não existia a tecnologia como existe hoje. Eu quero falar com o Nito aí, da minha igreja, ou daqui a pouco que eu estou evangelizando ele, vou mandar uma carta para ele, porque eu não posso sair de casa. Aí passa ali, sei lá, 2 semanas, aí ele recebe, né, vê a carta, manda de volta, né, manda uma pergunta, e assim vai, né, tipo, acabou a pandemia, eu consegui falar pra ele, sei lá, 3 palavras, né, mas hoje não, é tudo muito rápido, hoje a gente consegue se comunicar. Então eu vejo assim que questão de unidade é muito mais a questão de a gente se manter firme, focado na mesma direção, na mesma visão, e não tanto a questão de a gente estar juntos fisicamente, né? E aí que entra as outras questões de falta de fé, angústia, ansiedade, porque o isolamento acaba afetando isso também, né? Daqui a pouco vocês podem comentar aí que vocês entendem mais, né? Sobre isso. E aí a gente tem que se permanecer firme, não sozinhos, mas um fortalecendo o outro também, né? De lembrar que existe uma esperança em Cristo, né? O primeiro texto que eu usei numa pregação, quando a gente começou a quarentena e tudo mais, foi um texto que fala sobre que a gente tem que se alegrar na esperança, ter paciência na tribulação e perseverar na oração. Essa que é a ideia, né? Tipo, a gente realmente continuar alegre, mesmo triste. E é estranho falar isso, né? Mas eu digo assim, manter a nossa alegria na esperança de Cristo, né? Que Ele nos salvou, nós não vamos perder a salvação porque tem coronavírus. Ele vai voltar e não é o coronavírus que vai impedir a volta dele, né? Ou a nossa salvação também.
A igreja vai se manter firme, e não é o coronavírus que vai destruir a igreja, por causa que a igreja é de Cristo, não é nossa, porque se fosse nossa poderia ser destruída, mas é de Cristo, e Ele é o Rei Supremo que governa sobre tudo. Por meio dele e por ele foram criadas todas as coisas, então não vai ser o coronavírus que vai destruir o reinado de Cristo. E a gente tem que perseverar em oração, a gente tem que ter paciência durante esse momento de tribulação. Então tem que manter esse foco. Eu vejo a unidade muito nesse ponto, sabe? De a gente realmente conseguir juntos nos fortalecer, que se a gente vê alguém que tá meio que cambaleando ali, diz, cara, levanta aí, vamos lá, eu tô junto contigo. Eu não tô pegando na tua mão fisicamente, mas nós estamos juntos, no mesmo espírito, sabe? Então, eu penso assim, quando eu penso em unidade do corpo, nesse momento eu penso nesse sentido, sabe? De a gente realmente tá junto, mesmo não estando junto. Eu concordo muito com o que o Ed falou, porque eu já, como a gente falou até no episódio passado, eu venho defendendo há um tempo essa questão do é possível ser igreja e ter bons resultados sem ter o excesso de encontros presenciais. E a gente está vendo isso, né? Então, eu entendo o potencial da igreja mesmo distante. Principalmente também com a tecnologia, como foi falado aqui. Então, assim, conseguimos nos reunir, conseguimos, na sua grande maioria, atingir uns aos outros. Atingir no bom sentido, assim, de que a gente consegue conversar ainda, a gente consegue entender, passar uma mensagem, receber uma mensagem, enfim, atingir pessoas que a gente não atingia fora do contexto, por exemplo, com quem está transmitindo. Então, no nosso caso, tinha vários irmãos que não tinham tanto contato com a nossa igreja, ou sei lá, passaram por aqui há 3 anos atrás, que agora estão felizes da vida, acompanhando os cultos online. Esse tipo de coisa traz muito benefício. Ao mesmo tempo que eu vejo que para algumas pessoas o conceito de poder exercer a unidade está difícil de engolir. Principalmente aquelas que não têm, por exemplo, alguma afinidade a mais com as ferramentas digitais que a gente tem, infelizmente. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que, poxa, nós evoluímos grandes passos com relação ao auxílio da tecnologia para nos tornar unidos, algumas pessoas estão achando que é o contrário porque elas não conseguem ver esse benefício. Então, por exemplo, a gente está vendo muita gente querendo reunir de qualquer jeito, principalmente de igreja. Então, assim, vou dar daqui a pouco um exemplo na próxima pergunta com relação a isso, mas assim, as pessoas querem muito se reunir porque a reunião exemplifica muito, assim, é o cristianismo sendo aplicado e a reunião presencial. E às vezes não se dão conta do que ela podia estar fazendo não presencialmente para contribuir com a unidade do corpo. Então, eu entendo, e acho que todo mundo aqui vai entender que atualmente uma das grandes missões dos cristãos é ficar em casa. É só ficar em casa. Então, você ficando em casa, você salva vidas. Você está salvando a vida da sua família e você está salvando a vida de outras pessoas da sua família. Então, você permanecer na sua casa, você está cumprindo um papel cristão forte. E isso contribui para a unidade, né? Então, o João Vitor citou aí a questão de pessoas que querem e deliberadamente vão para aglomerações e depois querem voltar a reunir. Então, assim, é difícil quando você tem que lidar com esse tipo de pessoa que não está entendendo a gravidade da situação e não está entendendo que podemos sim ser unidos nesse momento, podemos aplicar de diversas formas, podemos evangelizar, podemos, enfim, expandir os nossos horizontes, mas às vezes, infelizmente, nós temos as pessoas que precisam ou enxergam muito na reunião algo que expressa necessariamente o cristianismo. Então eu tenho visto muitos irmãos que querem reunir de qualquer forma. Então, se a gente chega um governante que, por exemplo, agora resolve falar que não, amanhã as igrejas vão se reunir, eu tenho certeza que na minha cidade a maioria das igrejas vão se reunir. E o problema é que vão se reunir porque elas querem muito, mas não porque elas analisaram e viram que, do ponto de vista da saúde, reunir no momento não é bom. Entendeu? É quase uma postura puramente religiosa. Eita, liberou, vamos lá. Mas
se um governante faz isso sem pensar na saúde, faz isso por uma ação populista, vai gerar mortes, por exemplo, vai gerar problemas sem tamanho assim. Qual vai ser a postura mais cristã? São as igrejas pararem e pensarem com relação ao que tem acontecido na cidade e aí sim deliberar, e entendo eu que no momento não, ou simplesmente liberar porque aí Deus vai ser adorado na cabeça das pessoas. Então assim, é um passo que a gente essa ficha precisa cair. E eu acho que e aí eu já volto a ser pessimista, tem revelado uma faceta muito religiosa, e eu fico meio triste com relação a isso. Ao mesmo tempo que alguns estão vendo a igreja de uma forma mais dinâmica e que tem muito a crescer, outras pessoas têm visto como uma grande era negra, e que a partir do momento que qualquer pessoa liberar, eu vou voltar a me reunir, porque é isso que é o cristianismo, independente das consequências que isso tome. Então, precisamos ter a ideia da missão que nós temos nesse momento e do fator unidade, disso também contribuir. Estamos contribuindo estando em casa. Lógico, não devemos cortar as relações com os próximos, mas conseguimos ser unidos dessa forma e temos várias ferramentas para usar. O que mais espanta nesse contexto é que é uma visão, né, uma cosmovisão, uma religião milenar que está há muito tempo pregando que você é o templo de Cristo, que você é a igreja, e que em 2020 ainda se vê dependendo de um templo para ser, né, para ser algo, para ser igreja. Porque além de não ter entendido nada na questão de saúde, dá a impressão que também não entendeu a parte da escritura que está sendo aberta todas as semanas, ou em igrejas até diariamente, né? Então, o que está sendo pregado nesses prédios, quando eles estão abertos, é algo que causa espanto nesse momento, que você precisa entender que você é a igreja, que você não necessita de um prédio, e o que a gente pede, quando eu falo a gente, o que a igreja pede é que abram esses prédios. Pensando nessa questão de unidade e distância, me lembrei muito a própria questão do cristianismo no seu surgimento, porque nós vemos de fato nos evangelhos, em Atos, no início de Atos, uma igreja que de fato estava toda unida no mesmo lugar. Mas nós vemos no desenvolver de Atos e depois nas cartas de Paulo, justamente uma igreja que está distante, mas que ao mesmo tempo é extremamente unida. Então nós temos ali de fato uma igreja que é que é universal, mas que ao mesmo tempo está distante uma da outra. Então, na verdade, muito do que nós vemos hoje com essa globalização é o que nós já tínhamos. Então nós já tínhamos igrejas em vários lugares, com uma certa distância, e que dependemos de meios de comunicação para poder dar certo. E aí nós temos que aprender com Paulo. Porque Paulo não simplesmente pensar, já que existe uma distância, eu vou me limitar apenas ao lugar que eu estou. Não. Tanto Paulo, Pedro, Tiago, João, eles vão escrever cartas para poder edificar o outro. Então eles entendem que são todos uma mesma igreja, estamos todos unidos, independente da distância, e essa distância não vai ser uma desculpa para eu me excluir desse processo. Pelo contrário, eu preciso buscar formas de utilizar aquilo que está ao meu alcance para poder participar ativamente nesse processo. Então nós precisamos trazer essa questão de que nós, mesmo distantes, mesmo com certo isolamento social, nós temos que estar ativos nesse processo de edificação do corpo. E o corpo é formado por pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade, assim como de outras igrejas e de outros locais. E que é necessário que nós estejamos ativos nesse processo, não simplesmente sentarmos e deixarmos acontecer. Não. Nós precisamos, assim como é papel do pai da família trazer o alimento para casa, inclusive o alimento espiritual, é também papel uns dos outros de darmos esse alimento espiritual para o outro e recebemos também uns dos outros. Então nós temos uma facilidade em certa medida hoje de nos alimentarmos, na medida em que o YouTube está aí para isso, o Spotify está aí para isso, para apresentar um conteúdo, mas existe algo que ele não vai conseguir suprir.
que é essa questão do não só do contato humano, do relacionamento com o outro, mas o fato de eu conhecer o Caio, eu sei o que o Caio está passando e eu sei o que pode ajudá-lo de fato. Em vez de simplesmente buscar algo que seja, digamos, mais genérico. Então, a eficácia vai ser muito maior porque eu conheço ele e sei o que ele está precisando. Então, isso é importante, isso é necessário. E aí vai fazer com que nós precisamos, de fato, questionar não só o papel da igreja, o papel do templo da igreja, mas também qual é o papel do outro. Então, como que nós estamos vivendo tudo isso, como que nós estávamos vivendo tudo isso, e o que de fato o texto bíblico diz sobre o que nós deveríamos estar vivendo. Mas isso que tu falou do texto, é bem interessante que o texto até que citou de João, ele demonstra, pelo menos eu entendo isso, né? Que a única forma de nós estarmos unidos e conectados é em Cristo, né? Então, não tem outra forma. A gente pode... Não é um prédio que vai nos unir, não é uma conexão de internet que vai nos unir, não é um abraço que vai nos unir, mas é Cristo quem vai nos unir. A gente pode se abraçar, a gente pode estar junto, a gente pode estar até num templo, mas se não tiver Cristo nos nossos corações, a gente está extremamente afastado. Então, claro, eu também não estou dizendo que o congregar não é necessário. A Bíblia fala que é extremamente importante o congregar, estar juntos em igreja, mas esse momento não nos permite, e não é por questão de perseguição, mas é por uma questão de saúde. É uma questão de amor ao próximo, eu vejo também, né? De testemunho. Então eu vejo que é necessário paciência agora, né? Vamos aguardar um pouco, né? Mas claro que isso também não nos impede de fazer tudo isso aí que tu acabou de falar, né? De questão de a gente suprir o outro, de pensar no outro, de alcançar o outro, e não só o nosso irmão em Cristo, mas pessoas que estão carentes do amor de Cristo nesse momento, pessoas que estão aflitas e estão sem esperança. Eu vejo assim que esse é um ótimo momento para a gente, inclusive, levar a palavra de Deus para as pessoas, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer, elas não têm esperança alguma. E a gente tem uma esperança, né? Não uma esperança que o coronavírus vai acabar logo, mas a gente tem uma esperança de que se o coronavírus acabar com o mundo, esse não é o fim, né? A eternidade está nos esperando com Deus, né? Então, eu vejo todo... Eu tenho estado bem, não positivista, mas eu tenho estado bem assim... Deus vai cuidar, né? Deus vai dar um jeito. Deus tem um propósito para tudo isso, né? Isso aqui não está acontecendo por acaso. Então, eu tô meio assim, meio motivado com isso tudo até, tipo, de que dá pra gente tirar coisa boa disso, né? Por mais que seja muito ruim, né? E nesses momentos que você não tem o que fazer, e que nada que está às suas mãos pode fazer alguma coisa assim de útil, é o momento realmente que você percebe o quanto só Deus mesmo, cara. Você falou que chega um momento, você tá num momento que deixa pra Deus. E é isso mesmo. E deixar pra Deus não é que tipo, nossa, se você perdeu as suas esperanças. Exatamente o contrário, né? É tipo, eu tenho uma esperança. Mas isso traz muito pra mim a questão do que significa congregar. Então é fundamental que nós congreguemos, de fato, mas ao mesmo tempo, eu diria que esse é o momento para nós, primeiro, pensarmos outras formas de congregar. Então até que ponto uma reunião no Jitsi também é uma certa forma de congregar, e também estar no mesmo ambiente não significa necessariamente congregar. E talvez essa seja a reflexão maior que isso tudo nos traz. Então, o que de fato é congregar? Eu posso congregar sem estar fisicamente no mesmo ambiente, eu posso estar fisicamente no mesmo ambiente e não estar congregando? O que significa de fato isso? Sim, sobre essa questão de congregar. Para mim, congregar, tu congrega com pessoas no mesmo local fisicamente. E tu pode estar congregando com a tua família. Digamos assim, eu entendo assim que Cristo disse, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. E a gente sempre fica falando, eu sou igreja e tal, e isso tudo mais.
Mas eu só sou igreja quando eu estou com alguém. Se eu estou sozinho, eu não sou igreja, né? Por mais que eu possa agora ser trucidado no que eu estou falando. Porque a gente não deixa de ser templo do Espírito Santo nunca, né? Então, nossa, pode... Isso eu posso ser muito criticado. Mas me acompanha. Eu entendo, assim, que se eu estou com a minha família em casa, eu posso congregar, né? No momento em que a igreja junta está sendo direcionada em um culto, uma celebração que foi pré-gravado ou está sendo transmitido online, e a gente, impedidos de estarmos no mesmo prédio, nós então estamos não congregando com a igreja toda, mas eu estou congregando com a minha família. Só que eu entendo que o congregar, que fala lá em Hebreus, é da igreja, é do corpo, né? E aí que entra as complicações, né? Que é polêmico e é complicado da gente debater isso com exatidão, porque a Bíblia ela não é clara sobre isso. Então, digamos assim, tá, mas eu posso, mas eu não posso, e isso é congregar, isso não é congregar, como é que funciona? Não sei. Porque se a gente pegar lá na China, por exemplo, que o pessoal lá é perseguido e tal, e eles têm a igreja secreta nos países do Oriente Médio, eles também não se reúnem em igrejas assim para congregar, né? Eles fazem grupos pequenos, secretos, escondidos, né, pequenos, e para mim eles estão congregando. Mas ao mesmo tempo, veja só a necessidade que há de ter o grupo maior reunido para celebrar o nome de Deus. Eles fazem, pelo menos no Oriente Médio, eu sei que eles fazem, eles vão para lugares afastados, no meio do deserto, para fazer então essa celebração que acontece 1 a 2 vezes por ano. Né? Então eles têm, é como se fosse esses mega eventos que a gente tem aqui, mas eles não é um mega evento. Para eles é o culto deles. Né, que eles vão fazer então reunindo todas as pessoas dos pequenos grupos aí secretos que eles se reúnem num local afastado, onde lá eles vão ter louvor e adoração, que para mim anda junto, né? Mas lá eles vão ter também testemunhos, lá eles vão ter muita oração, lá eles vão ter palavra. E assim, não é um negocinho assim de 1h30, que nem a gente tem aqui, que muitas vezes o pessoal reclama, né? Se começar a passar de 1h30, sei lá, 2 horas, nossa, é muito. Não, lá eles começam, sei lá, 8 horas da noite e eles vão madrugada dentro. Se uma palavra do pastor tiver menos de 3 horas, eles reclamam que foi fraca. Então aqui, se o cara passar de 30 minutos, nossa, tá falando demais. Né? Entendeu? Então, percebe sim as nuances, né? Não existe. Eu vejo assim que quando fala em congregar é nós estarmos reunidos juntos como igreja. Mas ao mesmo tempo, se nós não estivermos juntos como igreja, reunidos em unidade, direcionados para cultuar o nosso Deus, a gente não está congregando. Podemos ter várias pessoas na igreja, tirando a pandemia de lado, a quarentena de lado. Voltando alguns meses atrás, podemos ter várias pessoas hoje indo para a igreja e não congregando, estando lá de corpo presente, mas não estão sabendo o que estão fazendo lá. Estão lá, mas não estão com o mesmo foco, que é celebrar o nome de Deus. E ao mesmo tempo, hoje, em meio de pandemia, né, quarentena e tudo mais, eu vejo que fica muito difícil essa questão do congregar, pelo simples fato de que beleza, todo mundo está reunido aí na frente da sua televisão. Mas será que as pessoas estão mesmo? Eu não sinto as pessoas, eu não vejo meu irmão do lado. Eu não posso olhar para o rosto do meu irmão e dizer, estamos louvando ao nosso Senhor juntos. Né? Eu sei que ninguém faz isso na igreja, ou faz, não sei, né? Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu vejo assim que o congregar, essa necessidade é muito mais das pessoas estarem juntas para saberem que podem contar um com o outro. Né? Mas aí agora, assim que eu falei, é muito polêmico, muito complicado e é muito opinativo, porque a Bíblia não esclarece muito o que ela quer dizer com a parte, eu digo assim, especificamente detalhado com essa questão do não deixe de congregar. Né? A gente tem o significado da palavra congregar, mas e aí até onde vai o congregar? Quantas pessoas são para congregar? Né?
Tipo, é 5? É 10? É 50? Tem que ter 1000? Né? O que precisa ter para congregar? A gente pode só ter um momento de comunhão junto? Ou precisa ter um culto completo? O que é um culto completo? Onde é que a Bíblia fala? A liturgia, sabe? Isso tudo é muito complicado e é muito opinativo, né? Por isso que eu disse antes, talvez eu vou ser trucidado, mas ao mesmo tempo eu preciso da base bíblica aí para ser trucidado, né? Esse ponto que você falou do estar junto faz sentido porque o cristianismo não é uma religião para si, né? É uma religião para os outros, né? Jesus ensina isso, assim, de você se doar para os outros. Ele deu a vida, né, pelo mundo. Então, não tem como você falar que eu sou cristão sozinho. Não tem como. Não faz sentido. E essa questão do estar junto, do congregar, também tem a parte do... Se você não tem uma comunidade, você não conhece a dor do outro. Você não conhece os problemas, o que o outro passa, as dificuldades. E esse estar junto é exatamente para isso, para você dividir as dores, se possível, né? Se doar e ajudar. E não tem como fazer isso de estar ali para louvar, adorar a Deus, porque isso também é feito em comunidade. Tipo, não é o sentido de que eu adoro a Deus e depois convivo com as pessoas à minha volta. Na verdade, isso tudo é uma coisa só, né? Você adora a Deus em comunidade, você adora a Deus com outras pessoas. E eu acho que, tipo, faz muito sentido o que você disse, acho que as pessoas não vão te trucidar, acredito eu. Porque é isso, né? Agora, a questão que você mesmo disse que é uma questão muito complicada é essa ideia de como trazer isso para o momento que estamos vivendo e também com essa questão de número, né? Eu preciso ter 3.000 pessoas no culto ou se tiver 5 pessoas vale, entendeu? Mas é essa ideia mesmo, cristianismo é comunidade. Jesus não chegou e falou assim, cada um de vocês ouça as minhas palavras, se tranquem em casa e vivam sozinhos. Nunca, muito pelo contrário, era sempre comunidade. Ele chegou, juntou 12, daqui a pouco tinha mais gente, pra onde ele ia tinha toda uma galera. Depois essa galera foi aumentando, porque não havia possibilidade, né, você olhando humanamente para aquela galera que foi escolhida de algo dar certo, né? Mas em Cristo deu certo, a galera foi se juntando, porque não dá para ser cristão sozinho. Eu falei esse negócio de trucidar ali porque eu poderia ser mal interpretado, porque tem a questão do desigrejado, né? A gente chama de desigrejado, que é a pessoa desinstitucionalizada, né? Ou seja, a pessoa não vai para nenhuma congregação, né, instituição, só que a pessoa vive de pregação do YouTube, né? Ou seja, ela não tem relacionamento. E tu falou muito bem, porque não existe cristianismo sozinho. Eu não tenho como viver o evangelho sozinho, isolado, né? A não ser que Deus te chame para que tu te diga, olha, eu quero que tu suba lá naquele monte e tu fique lá meditando na minha palavra e fique sozinho, porque eu te escolhi para uma coisa e depois eu tô te preparando para isso. Sei lá, né? Sim, mas em algum momento essa coisa vai ser, agora vai lá e faz alguma coisa. Isso, exatamente. E ao mesmo tempo, então eu não queria ser mal interpretado nisso, por talvez parecer que eu estaria defendendo, né, o desigrejado, mas ao mesmo tempo tem a questão o pessoal que chama de igreja orgânica, né, que eles são desinstitucionalizados, mas eles vivem em igreja, né? Então tem pequenos grupos e tal, sem instituição nenhuma. Então eu não queria criar essa polêmica, né? Por isso que eu falei, é muito complicado, né? É melhor pisar em ovos aqui nesse momento, porque senão daqui a pouco você vai interpretado, né? Então falando só mesmo, né, do online. Falar do online aqui, da igreja lá no prédio, né? Mas tá tranquilo de ser trucidado no podcast dos outros. Eles vão fazer tudo aqui no comentário. Aqui tá tranquilo. Se até hoje já não trucidaram a gente, pode ficar tranquilo.
qual o papel do outro no nosso culto a Deus? Que eu realmente acredito que não há cristianismo sem o outro, né? Não é a religião do eu, né? É a religião do nós. Então, Sabe uma coisa, Nito? Não só o cristianismo, mas se a gente olhar para criação, né? O próprio homem, como foi criado, ele não foi criado para ficar sozinho, ele foi criado para se relacionar. O próprio Deus, ele tem relacionamento na própria Trindade. Ou seja, o Deus não precisa da gente, né, para se relacionar. Né? E quando Deus criou tudo, né, que existe, os animais, ele criou em casais para se multiplicar, para se relacionar. E aí, de certa forma, né, o homem não estava sozinho, mas só que ele ia conversar com os animais, tipo, não era semelhante a ele. E daí ele viu, não, o homem tem uma necessidade de relacionamento, então vou criar alguém para ele, e criou a mulher. Então, já existia desde o início essa necessidade de relacionamento. O homem não foi criado para ser sozinho, né, foi criado para estar com os seus semelhantes, se relacionando e tudo mais. E aí, quando a gente chega no cristianismo, então, Cristo dá um propósito para isso, né? Do amar o próximo, né? Do servir ao próximo, né? O saudai-vos uns aos outros, do perdoar uns aos outros, de suportar uns aos outros, e todos os uns aos outros que tem ali na Bíblia, que tá lotado, né? sim. A questão é que nós precisamos uns dos outros, né? Porque se não tiver o outro, quem que vai me trazer o evangelho? E se não tiver eu, como é que o outro vai receber o evangelho? E nós que estamos vivendo o evangelho, se não tiver o outro, como que eu vou crescer em maturidade? E se não tiver a mim, como que aquele outro vai crescer em maturidade, né? Aquela questão que eu falei de Efésios 4, a gente precisa uns dos outros até para crescer em maturidade. E a gente sabe que quem efetua o crescimento não somos, vamos dizer assim, nós, mas é o Espírito Santo, mas a gente precisa do outro. Então, não tem como, né? Para viver em igreja, crescer espiritualmente e tudo mais, a gente precisa do outro. Você falou aí da relação de Adão com os animais, agora sim você vai ser trucidado pelas mães e pais de pet tudinho aí, ó. Na hora que ele falou, vai falar com os animais, meu, peraí. Aí, ó, já começou. Mas Deus criou o homem não para ser só, mas justamente para viver em relação. E aí entra o pecado, o homem cai, o relacionamento humano é afetado. Então, logo depois nós já temos um assassinato. E conforme nós vamos lendo, você vê que vai escalonando e a humanidade chega realmente numa situação que Deus precisa quase dar um reboot. E aí Cristo vem, redime o homem e também redime a relação humana. Então, assim como o homem foi criado para estar em comunhão, mas a queda veio trazer essa desunidade, a redenção vem trazer justamente a volta, o retorno a esse momento de comunhão. E aí nós buscarmos fugir disso é, em certa medida, nós darmos, digamos, a vitória à queda no momento em que nós dizemos que não é necessário essa comunhão. E infelizmente nós vemos muito isso, eu pelo menos vejo muito isso em alguns momentos, de que você tem a ideia de que o culto na igreja, ele é algo individual. Apesar de terem pessoas apresentando, mas você vai para dar o seu culto a Deus, para você ser edificado pela palavra, para você dar o seu louvor a Deus no momento de cânticos. E é como se aquilo girasse em torno de você e da sua relação com Deus. Então, infelizmente, nós trouxemos para a igreja muito dessa questão individual de não pense no outro, pense em você e na sua relação com Deus. Sendo que não, nós precisamos de fato expandir essa visão para esse relacionamento, de que nós precisamos estar em unidade de fato para adorarmos. Porque se nós tiramos esse fator comunitário, nós estamos indo contra o que a própria Bíblia diz. E se nós estamos indo contra o que Deus disse, nós estamos fazendo tudo menos adorando a Deus de fato. Porque a adoração, ela inclui a obediência, inclusive a obediência à palavra, quando ela diz que nós precisamos estar em unidade. Você falou de culto, eu tenho
uns vizinhos aqui interessantes, porque... E aí no sentido do culto, propriamente dito, do momento do culto, né? Dominical, digamos assim. Tem uma igreja do lado da minha casa que nós tivemos um decreto, né, do governador que ele liberou o culto. Como? É o tipo drive-in, sabe? Cine drive-in? Que as pessoas veem filme dentro dos carros. Aham. Liberaram... liberaram o culto da drive-in, que é... Alguém bota um som do lado de fora e faz o culto enquanto as pessoas participam do culto dentro dos seus carros. Quando eu Por vi... mais estranho que pareça, isso é sério. Sim, rolou isso. Eu achei que esse negócio é tão ridículo que ninguém ia adotar esse tipo de atitude. Mas não, os meus vizinhos, eles fizeram isso. Então chega domingo de manhã e vem um monte de carro pra cá e o cara contratou, o pastor, não sei, contratou um trio elétrico. E... Exato. E aí temos um trio elétrico e nesse trio elétrico tem pessoas tocando instrumentos lá em cima e o pastor pregando e os irmãos dentro dos seus carros acompanhando o culto, quando eles não saem em carreatas pela cidade, né? Até aí, tudo bem, mais ou menos, porque, né, eles não estão mais fazendo o som deles contido e eles estão já estão fazendo som para todo mundo ouvir e assim, tudo bem. Só que os irmãos, eu acho que eles não estão acostumados, né, sei lá, eles não param de buzinar. Não param nenhum momento de buzinar. Eu acho que assim, eles não podem dar glória a Deus, acho que eles buzinam pra dar aquele, né? E aí fica um buzinaço todo domingo de manhã desde que saiu esse decreto. E foi a primeira coisa que eu pensei com relação à questão do culto, é justamente isso. E aí vem o que eu disse da igreja que quer muito se reunir. Porque eu fico pensando assim, que dentro dessa situação, acaba que traz um problema dentro da comunidade, do sentido da vizinhança, porque é um monte de carro dando buzina, entendeu? O glória a Deus é na cabeça de quem tá dando a buzina. Pra quem tá do lado de fora, é uma buzina, entendeu? E eu vi isso, e aí até a gente... Algumas pessoas fizeram reclamações, tá? Eu não sei o que vai acontecer nesse domingo agora, mas vem essa dúvida justamente por pensar, e assim, posso estar sendo preconceituoso, mas assim, será que as pessoas estão tranquilas com relação a esse dito culto, assim? Porque do ponto de vista de quem tá de fora, é só um buzinaço e uma música. E assim, eu fico imaginando se eles não estivessem do lado de dentro fazendo uma transmissão, será que eles não conseguiam ter um alcance legal? Será que eles não conseguiriam... será que a vizinhança não ficaria, obviamente, menos incomodada com essa atitude? Então, assim, eu entendo que tem muito irmão que realmente queria, que acha muito importante, valoriza essa questão desse culto dessa forma como está. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tá na cabeça dele esse sentimento, porque pode-se fazer um movimento que eu acho que vai ser muito mais edificante dentro das situações que a gente está do que puramente você chegar no meio da rua e fazer o culto drive-in, entendeu? E eu entendo que a gente ainda tem alguns passos para chegar numa maturidade. Eu acho que a palavra é maturidade mesmo dentro da situação. Porque, assim, se chegarem, por exemplo, na minha igreja, que eu tô cuidando, eu e o João Vitor estamos cuidando das transmissões e falaram, não, a gente vai fazer um culto drive-in, nenhum dos dois eu sei que vai gostar muito da situação, justamente por isso, porque você vai ter um grande movimento e as nossas transmissões têm tido um retorno muito bom e a gente vai abandonar o retorno muito bom para fazer um movimento dentro da rua e de buzinaço e as pessoas vão estar comemorando e... vão achar que estão cultuando 100% a Deus. Pode até estar no profundo do seu coração, mas eu acho que no conjunto da obra a gente consegue fazer uma coisa mais madura dentro da situação que a gente tá. Foi isso que eu me lembrei muito quando eu vi essa pergunta do culto. É que acaba perdendo o propósito, né? Parece que daí... Sei lá, parece que... É que eu não tô aí, eu não quero julgar, né? Mas pelo que eu tô escutando... eu interpreto assim que parece que o pessoal tá querendo mais mostrar, olha aqui, nós estamos cultuando a Deus, olha só pra nós e tal, Totalmente. ao invés de realmente, tipo, cultuar, né? Isso, eles querem fazer essa movimentação pública
nesse sentido mesmo, né? Estamos aqui. É como se parece que Deus só olha para eles se eles estiverem fazendo esse tipo de situação mais, digamos assim, exacerbada e pública e cheia da buzina, enfim. E já que eu coloquei o pé na jaca mesmo, já, né? Já tô ali, né? É por esse motivo que eu não entendo muito bem a marcha para Jesus, sabe? Porque e assim, tem acontecido muitas coisas assim, e até mesmo, por exemplo, se a gente pensar em coisas fechadas dentro da igreja, também tem coisas que às vezes a gente pode acabar caindo e fazendo que não tem muito propósito, né? Tipo, pra Deus. A gente pensa, nossa, é algo maravilhoso, bonito e tal, tá, mas as pessoas entendem por que elas estão participando desse evento? Né? Eu não tô falando de marcha pra Jesus agora, tô falando de coisas dentro da igreja, né? Porque marcha pra Jesus eu acho que já ficou claro, né? Minha opinião, né? Mas, tipo, coisas dentro da igreja mesmo. Sei lá, agora eu não consigo pensar em nenhum exemplo. Mas as pessoas realmente entendem o que elas estão fazendo? O motivo? Né? Por que a gente tá fazendo isso? A gente tá fazendo isso, sei lá, contratamos aqui uma banda aqui pra tocar pros jovens. Né? Bah, vai ser legal, a gente vai encher a igreja de jovens aqui, olha só, luzes e tudo mais. Beleza, não, cara, muito legal. É legal ter um momento, né? Mas qual que é o propósito? Ah, não, porque vão vir jovens. Tá, legal. Mas por que esses jovens estão indo? Eles vão vir, vai estar cheia a igreja. Nossa, esse é o propósito. Aí, beleza, tu enche a igreja de jovens, né? Na segunda-feira não tem ninguém convertido, não tem ninguém aí sabendo de Jesus. Mas a galera foi para um show maravilhoso, patrocinado pela igreja, foi gasto sei lá quantos R$1.000 em som e luz e tudo mais, contratação da banda que foi. E legal, o pessoal vai lembrar que lá na igreja lá teve um show, né? É esse tipo de coisa assim que às vezes eu penso que a gente faz com a maior boa vontade, né? Não digo que é feito assim com má vontade, mas com o propósito errado, né? Não pensando realmente no propósito. Vou dar um exemplo para vocês, exemplo bíblico. A gente tem Davi, né? Davi, o cara segundo o coração de Deus, um homem assim, ó, exemplo para todo mundo. A gente sabe que ele pecou, errou, mas se arrependeu, né? Tudo bem. Quando ele se tornou rei, logo depois que Saul, vamos dizer assim, se matou, né? Porque estavam lá na guerra lá e tal, e aí eles estavam perdendo, e aí ele acaba se matando. Então Davi é coroado, Davi decide, opa, o povo estava afastado de Deus, nós estamos afastados de Deus, nós precisamos ter a presença de Deus de volta. Então nós precisamos do quê? Da Arca da Aliança. Corretíssimo, beleza, vamos buscar a Arca da Aliança. O que Davi faz? Não, vamos buscar lá, vamos aqui ó, pegar o melhor carro de boi aqui, nunca antes usado, é perfeito aqui ó, sei lá, Ferrari dos carros de boi, ou a Lamborghini, se tu é da Lamborghini, né, eu sou mais Lamborghini. E vamos colocar aí, e beleza, aí o tal do, eu não lembro o nome do cara, acho que é Urias, né, tava andando ali perto do carro de boi, e de repente o carro de boi passa por cima de uma pedra, a arca mexe, vai cair, Urias bota a mão na arca pra segurar pra não cair no chão. O que acontece? Urias morre. Davi se assusta, não entende direito, não, vamos deixar a arca aí, essa arca aí não tá certo, o cara morreu. Por quê? Porque o objetivo de Davi era o melhor, né? Nós queremos Deus próximo de nós novamente, precisamos da Arca da Aliança aqui de volta em Jerusalém. Beleza, ótimo, mas como é que ele foi fazer isso? Vamos fazer aqui, trazer a Arca da Aliança com um carro de boi, que era o jeito errado. A arca deveria ser carregada sem ser encostada e nos ombros dos levitas. E aí depois, então, eles preparam o tabernáculo de novo, lá a tenda, né? Ele cria a tenda lá de novo. E aí eles fazem do jeito certinho e aí a arca vai. Então muitas vezes a gente está querendo colocar nas nossas igrejas, e até mesmo agora em tempo de pandemia, a gente quer trazer a arca no carro de boi. E a gente esquece que a gente tem que olhar lá na palavra, e a palavra vai estar escrito que a gente tem que carregar a arca na realidade em cima de bastões, e só os levitas podem carregar essa arca, né? A gente tem que descobrir hoje quem são os nossos levitas e quais são e onde é que a gente consegue esses bastões ali para carregar a arca, porque a gente está querendo carregar a arca.
A gente só tá pegando o carro de boi, né? Porque é o jeito mais fácil e por mais que a gente tenha a melhor das intenções em até gastar muito para pegar esse carro de boi, não é o jeito de Deus, né? Não vai ter efeito. Então acho que é um cuidado que a gente tem que tomar muitas vezes. E eu digo mais, não é só hoje que acontece. Tem já acontecido na história não só da igreja, mas lá na época de Cristo a gente vê isso antes de Cristo acontecendo. Muitas vezes as pessoas querendo agradar a Deus do seu jeito e não era o jeito certo. Eu não quis atrapalhar o raciocínio do Ed, que tava super tranquilo, mas ele falou Urias, e acho que é Uzá o nome do cara aqui. Usar, esse aí. Obrigado, Nito. O que eu tenho sentido é que as pessoas dentro das igrejas, elas querem muito fazer a qualquer custo. Então, assim, é melhor fazer do que não fazer. E só que o fazer é qualquer coisa. Fazer qualquer coisa. Então, assim, eu vou fazer esse negócio que eu pensei aqui rapidão e vou colocar em prática e estarei agradando a Deus dessa forma. Então, eu acho que eu já até contei aqui uma situação que eu tive que era da cantata na feira popular. É o episódio que a gente viveu aqui. Que no papel é maravilhoso e é super espiritual, que era a gente pegar a cantata de Natal que a gente costumava fazer e aí a gente ia fazer em outros lugares, outras igrejas, e aí a gente resolveu fazer numa feira. E essa feira, ela é uma feira bem popular aqui da nossa cidade. Então, assim, ela tem, sabe, o nome da Feira da Lua. Então, acho que todo lugar tem uma Feira da Lua. Então, assim, é aquela feira do carinha do forró do teclado todo domingo, entendeu? Todo sábado, toda sexta. Então, assim, o público-alvo é bem popularesco. Então, a gente tem pessoas com situação de rua e a gente tem muita gente que tem esse contexto específico. Inclusive, nós, quando a gente fazia a escola teológica, teve umas lições que era sobre você pensar no seu público-alvo quando você vai fazer o seu evangelismo. E eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu entendo que a gente poderia ter colocado isso na situação. Então, nós temos uma cantata que é linda, mas nós estamos apresentando a cantata linda por um público-alvo que talvez a gente fazer um outro tipo de, digamos, espetáculo, ou a gente fazer uma obra de caridade específica, a gente ia ter mais resultado. Mas acabou que eu fui voto vencido justamente por essa questão. Não, mas Deus vai estar lá, e Deus vai gostar, e nós vamos agradar a Deus. E eu sempre penso que, assim, podemos agradar a Deus da forma mais ótima possível. Então, assim, podemos agradar a Deus fazendo o correto, fazendo, sabe, pensando nas variáveis relacionadas ao que a gente está fazendo. Não é fazer por fazer. Então, assim, se você vai fazer um evento X, pensa no seu público-alvo, pensa no porquê você está fazendo. Senão a gente vai fazer marcha para Jesus interna dentro das nossas igrejas. Foi o que basicamente o Ed falou. A gente vai estar fazendo por fazer, porque sim, vou trazer aqui, vou encher de iluminação e ok, fiz. Mas assim, qual a sua motivação, né? Então, a gente precisa pensar tudo nisso justamente pra gente não sair gastando dinheiro à toa, não sair, enfim, fazendo um serviço que não vale. Mesmo que o pessoal fale, mas a palavra de Deus não volta vazia. Mas, cara, podemos fazer com que a palavra de Deus não volte vazia com algo que combine, que seja bem colocado, que agrade a todos, mas a gente só prefere fazer porque sim, fazer o padrão, assim, só porque vamos fazer e pronto. É o erro de confundir o fato de Deus usar algo com Deus querer esse algo. O exemplo que eu geralmente uso é da mula de Balaão, porque Deus ele usou uma mula para falar. Mas ele não coloca enquanto normativo colocarmos mulas para falar. Então ele pode usar o que ele quiser, mas não é necessariamente aquilo que de fato ele quer que seja aquilo que é feito. E aí nós vemos muitos desses eventos aparentemente Deus usando, e aí a pessoa usa isso como desculpa para fazer. Já que Deus usou, então tem que fazer isso mesmo, não importa se está de acordo com aquilo que Deus mandou de fato fazer. Não. Nós temos que parar e entender de fato aquilo que Deus quer. Pode parecer bonito, pode parecer espiritual, mas não necessariamente ser. E aí eu vejo muito nessa questão hoje em dia dessas pequenas carreatas para Jesus que o pessoal está fazendo, principalmente em muitos casos contra o isolamento, mas que você está justamente indo contra uma norma de segurança. Então eu, entre aspas, a favor de Deus, a favor da Bíblia, dessa coisa toda, eu vou fazer algo que vai contra a vida humana. Porque eu vou fazer algo que é a favor de colocar pessoas em risco.
Mas, como eu estou cantando músicas gospel, isso é espiritual e Deus está se agradando porque Deus usa o que Ele quer e temos todos que ser felizes. Resumindo, né? Não é só porque Deus usou a mula de Balaão que você tem que ser uma mula, né? Exato. Você pode ser usado sem precisar ser, né, a mula. Sempre é bom ter um amigo, um barco, um cais, um destino. Como podemos edificar o outro à distância? Mas, cara, assim, sobre edificar o outro, né, à distância, eu penso que tem um pouco de cada coisa que a gente tem comentado aí já, né? Sobre as ferramentas e tudo mais. Até a oração, né? Se a gente pensar, é uma forma de edificação, né? A gente tem as, que nem eu falei, as ferramentas devocionais em vídeo, a gente pode mandar mensagem de áudio, fazer videochamada. Eu tenho usado até com os jovens, eu tenho feito, e agora com a igreja toda. Você já ouviu falar do Kahoot? Pra você fazer interação, Calma. né? Enquete, responder na hora. Isso, legal tipo pra caramba. quiz, né? Eu Isso. tenho feito alguns quizzes, né, com o pessoal. E até agora tô pegando assim, tipo, tem a mensagem, né, do domingo. Eu faço algumas perguntas em cima da mensagem pro pessoal, tipo assim, eu vi que é uma ferramenta interessante pro pessoal gravar, né? Tipo, marcar mais o versículo que foi usado, o ensinamento, o ponto principal e tudo mais. É uma ferramenta bem interessante, se quiserem usar. Tem ferramenta de tudo quanto é coisa pra juntar o pessoal. Netflix Party, pro pessoal assistir filme junto. MetaStream pra ver vídeo no YouTube junto e tal. Mas acho que uma questão boa, assim, da questão do... Como que a gente pode edificar outra distância? A primeira questão é se importar com o outro. Realmente demonstrar o amor. Porque jamais eu vou querer edificar o outro, eu vou pensar em edificar o outro se primeiro eu não me importar com o outro. Porque como a gente tá distante, a pessoa não tá na minha frente... eu não tô vendo a pessoa, eu preciso ir de encontro à pessoa, né? Eu preciso ir atrás dela através, sei lá, de uma mídia social, através do telefone, não sei. Mas eu preciso ir até ela de uma forma digital e se eu não me importar, eu vou estar bem no meu sofazinho, sentadinho, né? Quietinho, na minha, e eu não vou falar com ninguém. Então, se eu não for atrás de ninguém, eu não vou edificar ninguém. Então eu acho que a primeira questão é desenvolver o amor, a empatia, realmente se importar com o outro, querer estar próximo do outro, né, mesmo que distante, querer se envolver com o outro, né? Acho que parte daí, né? Então, meu ponto de partida seria exatamente esse mesmo, de estar à disposição, né? E realmente à disposição, assim. Com essa empatia, realmente se importando e não só querendo mostrar, né, que se importa. Mas aí, tipo, a gente fala da questão da oração e muitas vezes cai no clichê, né, de que, orar pelo seu irmão, mas é uma coisa extremamente importante, né, você orar por outra pessoa. Porque Deus é o relacionamento mais importante, né, e a partir do momento que você coloca outra pessoa nesse relacionamento, né, que é orar por outra pessoa e apresentar essa outra pessoa a Deus, que seria esse seu relacionamento mais importante, também é muito edificante para essa pessoa. E a gente fala tanto desse, pelo menos em grupos de WhatsApp, ou então em momento de oração, a gente tornou tão comum a ideia do ora por fulano, ora por mim, ora por mim. Muitas vezes os pedidos são cada vez mais, sei lá, triviais, que acabou caindo em algo rotineiro e ficou clichê, mas é algo extremamente importante, né? Você pensar em outra pessoa, orar por ela. E eu acho que, tipo, além das necessidades espirituais, as pessoas também têm necessidades físicas, né? E eu acho que muitas vezes quando você diz vou orar por você, é importante, você vai colocar nessa oração, mas para a pessoa fica algo muito abstrato. Então, quando você demonstra, muitas vezes, sei lá, você fala que vai orar, mas a pessoa tá querendo comida, sabe? Tipo, aí a pessoa vai, desabafa com você que precisa de algo que você pode contribuir, você olha e fala assim, vou orar por você. Você acaba, né, beleza, ore por mim também, mas você demonstra
interesse, você demonstra estar à disposição quando você ajuda em outras coisas também. Eu acho que isso edifica também as outras pessoas. Saber que você se preocupa com ela. A pessoa diz, eu tenho fome, aí tu retorna, nem só de pão viverá o homem. Eu acho que um bom papel que a igreja podia... É papel sempre da igreja, mas eu acho que uma boa postura que a igreja podia reforçar fortemente nesse período é a questão da caridade mesmo, né? A gente tem visto muito movimento social em geral, de se preocupando, principalmente nessa questão da pandemia, com auxílio, com coisas. Eu acho que a igreja, tendo em vista que ela não está junta no sentido presencial, ela podia ter mais movimentos de buscar exercitar a caridade, né? Colocar em prática. Então, assim, tem muitas pessoas dentro das comunidades cristãs e fora que estão precisando de alimento, estão precisando de roupas, estão precisando de serem ouvidas. Então, acho que faz muito parte do edificar esse tipo de preocupação que é que o pessoal está falando, de assim, vamos orar, mas vamos se preocupar com a verdadeira situação da pessoa, vamos exercitar a empatia, né? Então, a igreja, eu acho que ela deveria compensar mais o fato da gente estar fazendo menos eventos para nós mesmos, para a gente fazer o que a gente pode pela sociedade, para a gente falar, olha, nós somos uma comunidade cristã, estamos atuando, estamos prestando atenção na dificuldade das pessoas em razão da pandemia, do quanto isso o quanto isso traz prejuízo, e a gente está trabalhando junto, a gente está servindo a sociedade, entendeu? Eu acho que é a hora ideal, porque nós passamos o tempo inteiro assim, a gente sempre se alimentando muito, então assim, a igreja serve muito para me fazer melhor, tipo assim, tudo no eu, entendeu? Eu acho que é uma hora boa da gente falar, beleza, temos bastante coisas para mim, então vamos compartilhar mais com a sociedade. Lógico, deveria ter sido feito o tempo inteiro. Vamos assim, enfim, ter um impacto na sociedade assim bacana, com sabe, sendo os templos como locais para alimentação de pessoas que não têm situação, sabe? O templo não está usado, às vezes tem alguma sala, você pode usar para determinada coisa, você pode usar para, sei lá, vacinação de influenza para os idosos, você pode usar até mesmo como abrigo, né? Então, assim, temos muita coisa para oferecer do ponto de vista da caridade, e aí eu estou somando, obviamente, ao que os colegas falaram nesse sentido da gente se ajudar também com ferramentas digitais e outras coisas. E eu acho que a gente também podia aproveitar mais das iniciativas individuais dentro da comunidade. Então, assim, alguém quer fazer algum estudo, alguém quer trazer alguma coisa, sabe? Seja bem-vindo para fazer isso. Não espera que o seu líder ou alguém lá de cima cobre, sabe? Vamos ter criatividade, vamos ter prazer em criar coisas. Por exemplo, eu resolvi, e aí não é relacionado intimamente com o cristianismo, mas eu resolvi abrir duas turmas de programação para mulheres. Eu estou dando aulas online de programação para mulheres. Caraca, legal. Gratuito. E assim, tem sido uma experiência fantástica, porque quase toda aula eu recebo, nossa, que legal, se não fosse essa iniciativa eu não teria embarcado nesse mundo, e estou gostando, e está me ajudando, porque eu estou me enxergando de outra forma. Então, assim, eu fiquei feliz. Eu não vou ser aquele cara que no final da pandemia vai ter aquele monte de certificado no LinkedIn, sabe? Que as pessoas postam. Eu fiz tal curso. Eu não fiz tal curso, eu dei um curso. Então, assim, por mais que não tenha um valor do ponto de vista, né, para eu mostrar, tem sido um crescimento pessoal e para as outras pessoas também muito grande. Que eu pensei que eu não tinha ideia de que ia tomar essa proporção. Então, assim, podemos fazer coisas assim que vai ajudar o nosso próximo, vai edificar, seja eles com digamos assim, um formato mais religioso, seja não. A gente continua sendo servo de Deus, continua gerando impacto nas pessoas, e eu estou gostando muito dessa experiência. Então, assim, que a gente possa usar a nossa criatividade, nossas habilidades, tudo que a gente tem para a gente conseguir se edificar mesmo com tudo que a gente pode nessa situação. E eu acho que essa situação, cara, tem muito a ver com o cristianismo, sim, porque querendo ou não, você tá transformando vidas, cara. Essa galera não vai sair de lá assim como entrou, entendeu? E eu acho que esse tipo de ação fala muito mais de Cristo do que um buzinaço na frente da igreja, né? Mas tudo bem. Pois sem dúvida. Isso aí vai ficar marcado, hein? Mas essa é a minha opinião, né? Como diria os debates de internet.
eu diria que é um momento para nós, acima de tudo, nos dedicarmos a isso, nos dedicarmos ao outro. Porque vai requerer, hoje em dia, mais do que nunca, um esforço da nossa parte. Porque antes, essa relação com o outro, ela já era marcada na agenda. Então, toda semana, pelo menos uma vez por semana, em um horário, nós íamos para a igreja e nós nos encontrávamos com as pessoas lá e tínhamos essa possibilidade de relacionamento. Para algumas pessoas, quase todos os dias da semana, né? Mas para a maioria, pelo menos uma vez, tinha essa possibilidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós termos essa empatia e edificarmos o outro vai requerer também um esforço. Vai requerer eu separar um tempo para poder estar com o outro, para me dedicar ao outro, para conversar com o outro, seja por mensagem, seja por áudio, seja por vídeo. Eu preciso separar um tempo da minha vida para poder estar com o outro. Seja uma pessoa, seja um grupo pequeno, seja vários, eu preciso me propor de fato a isso. Então existe um certo esforço dessa empatia, então eu preciso me importar com o outro, mas mais do que nunca esse importar não pode ser simplesmente um se importar no sentido abstrato que muitas vezes a gente tem, de se importar, de me importo com o Caio, mas isso não altera nada na realidade, isso não altera o meu dia a dia. Não, nós precisamos de um se importar que culmine em uma ação. Então é o se importar no jeito que eu me importo com alguém, e isso vai fazer com que eu separe um tempo para eu orar pela pessoa, separe um tempo para poder buscar mais na palavra de Deus algo que eu possa ministrar ao outro, e que eu também um tempo que eu possa estar em contato com o outro para poder apresentar isso. Então vai requerer de fato um tempo para isso. Então nós vamos precisar dessa dedicação. É uma dedicação que vai ter a ver com essa questão da oração, vai ter a ver com essa questão dessa comunhão, dessa conversa, de um discipulado, de todas essas questões que tem a ver com esse relacionamento, e também essa questão, às vezes, de um conteúdo. Então eu vou, às vezes, estudar algo, seja da palavra, seja de computação, e vou pegar esse conhecimento e agora eu posso e devo transmiti-lo de outras formas. Eu preciso ver outras formas para falar mais sobre Cristo, ensinar mais sobre a palavra de Deus. Então nós vamos vendo formas de pegar esse conhecimento que antes precisava ser presencial e vamos democratizá-lo. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully. Então beleza, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Puro e Simples em casa, onde nós estamos gravando à distância nessa quarentena. Está sendo uma oportunidade fantástica de estar aqui interagindo com o pessoal dos outros podcasts, que com certeza acrescentaram muito ao nosso debate de hoje. Eu queria agradecer ao Ed The Drummer, que é do podcast Pelo Amor de Deus. Valeu, Ed. Eu que agradeço aí o convite, obrigado por lembrar de mim aí, pra me chamar, e espero que o pessoal não tenha se assustado aí com os meus desabafos aí e tudo mais. É que assim, gente, você tem que entender que essa quarentena aí tá me afetando um pouco. Eu tô conversando muito com pessoas, sabe? E daí quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas, eu fico um pouco afoito e nossa, sabe? Então acontece isso. Mas agradeço por emprestarem seus ouvidos pra minha voz aí. Que isso, foi sensacional. E também tá com a gente o Nito Xavier, que é do Pupilas em Brasa. Obrigado, Nito. Opa, eu que agradeço, cara. Foi bom, né, participar aqui com vocês, bater esse papo, foi edificante. Espero que as pessoas gostem e que leve aí edificação também para as pessoas que estiverem ouvindo, porque pra gente eu sei que foi muito proveitoso. E se você quiser ouvir mais besteira desse cara aqui, eu estou lá no Pupilas em Brasa. Então é isso, a gente vai deixar na descrição, no post, o link para você acessar tanto o Pelo Amor de Deus, quanto o Pupilas em Brasa. Aí ó, link no post! Enquanto você permanece nas suas casas, você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples, cujas postagens ficam em podcastpurosimples.com.br
Lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro Simples Cast e no Instagram Podcast Puro Simples, não tem um ezinho no meio, Podcast Puro Simples. Você pode ir comentar, deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM, a gente vai entrar em contato. Outra coisa muito importante é que você acesse, se inscreva no nosso canal do YouTube. Só chegar no YouTube e colocar Podcast Puro Simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não está acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes, o Deezer e também o Google Podcast, beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima. Ed, você pode fazer uma oração pra gente, por favor? Pai amado, em nome do teu filho Jesus, te agradecemos por essa conversa que tivemos e também te agradecemos pelo teu amor por cada um de nós. E que esse amor ele possa transbordar em nossos corações, para que a gente possa passar por esse momento com esperança em ti, mas ao mesmo tempo agindo de uma forma de se importar com o nosso irmão, se importar com as pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão necessitadas de alguma ajuda, seja financeira, seja espiritual, qualquer que seja, Deus, mas que a gente possa perceber as pessoas que estão ao nosso redor, necessitando da forma como a gente puder ajudar, Deus. Que o Senhor possa colocar isso nos nossos corações, nos dar direção, que todos possamos passar juntos por esse momento, fiéis a Ti e fortalecidos no Teu amor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.